Boa noite, mais uma live, hoje uma live especial, é a 9ª live da série de 14 lives antes do nosso workshop. Então você que está me assistindo aí, não se esqueça de fazer a sua inscrição no nosso workshop por meio do link que está lá na minha bio, clica lá no link na bio e aí você vai participar do nosso workshop. E além dessa participação, tem também um canal no Telegram que eu vou mandar bastante material. A nossa preparação para o workshop está muito intensa. Eu estou caprichando no workshop para trabalhar os erros mais comuns do advogado. O advogado erra, ele não pode errar e ele pode chegar buscando a sua tese da primeira instância até o Supremo Tribunal Federal, formulando a tese corretamente, evitando qualquer tipo de irregularidade formal, evitando qualquer tipo de nulidade, evitando que o recurso não seja admitido, e isso tudo é muito importante porque vai repercutir nos seus honorários. Uma conversa num café você já divulga que você consegue fazer e trabalhar até o Supremo Tribunal Federal, você vai começar a trabalhar para os colegas, porque os colegas têm muita dificuldade em fazer recurso extraordinário. Então tudo que eu vou passar para vocês vai simplificar muito e vem coisa boa por aí que no momento eu não posso revelar. Mas faça um favor de dar uma clicada ali no aviãozinho e convidar seus amigos para assistirem hoje, porque hoje eu vou falar do advogado no controle. Hoje eu vou fazer uma síntese geral de como é importante o advogado na atuação, utilizando e se valendo do controle de constitucionalidade, tá? Um abraço para quem está entrando aí, não se esqueçam de chamar o aviãozinho, não se esqueçam de dar um print e marcar o Olavo A. Ferreira no seu Instagram, nos seus stories, porque aí eu fico sabendo que você participou, perfeito? Ótimo. Feitas essas considerações, nós vamos poder, o que eu preparei para hoje? Hoje eu vou separar vários pontos e demonstrar como são importantes que o advogado conheça e atue na defesa desses pontos para a defesa melhor do seu cliente. Então, assim, esses pontos são pontos que vão te ajudar muito na vida. Primeiro, uma breve introdução. O advogado é indispensável à administração da justiça. Sem advogado não há justiça. É loucura você não ter uma consulta prévia do seu advogado. Vou mostrar para vocês várias situações hoje. A primeira é que o advogado tem toda uma qualidade, um conhecimento técnico para defender ou antes, para resolver seu problema numa consultoria. Posso dar aqui alguns exemplos. Em matéria, por exemplo, do chefe do executivo descumprir a lei inconstitucional, muitas vezes o advogado pode evitar um grande problema para o cliente por meio de um parecer. Como isso? Ou uma consulta. Vamos imaginar que o determinado prefeito promulga uma lei e essa lei é inconstitucional, ela cria um tributo. Talvez, antes do advogado entrar em juízo, uma opinião legal ou um parecer pode ensejar um requerimento por escrito ao prefeito e o prefeito afastar a lei e aplicar a Constituição. É raro isso, tá? Mas é recomendável que o prefeito assim o faça. Por quê? Porque dessa forma ele evita responsabilidade civil, ele evita condenações de honorários, ele evita custas processuais, ele evita e economiza dinheiro do município, tá? É lógico que, infelizmente, alguns administradores públicos não pensam assim. E quanto mais cobra, menos questionam. Então, poucos ainda buscam acesso à justiça em matéria tributária. Tá? Então, tudo que diz respeito à lei inconstitucional, o chefe do executivo pode e deve descumprir, ok? Mas vejam, há quem entenda em sentido contrário. Não é o caso do Supremo. O Supremo entende que o chefe do executivo pode e deve descumprir a lei inconstitucional. Mas vocês podem, em determinado processo, adotar a tese em sentido contrário, por exemplo, numa ação de improbidade. Vamos imaginar que o prefeito aplica a lei inconstitucional. Você pode, numa ação de improbidade como advogado dele, defender a tese do André Ramos Tavares, a tese de outros doutrinadores, no sentido de que
ele hoje não pode mais descumprir a lei. Por quê? Porque tem ação direta de inconstitucionalidade. E se a lei municipal viola a Constituição Federal, ele não tem nem legitimidade para ingressar com alguma medida. Por quê? Porque o prefeito não tem legitimidade para ação direta de inconstitucionalidade lá no Supremo, quando a lei municipal viola a Constituição Federal, e mais ainda, não cabe a DIN contra lei municipal. E o que é cabível é a arguição do descumprimento de preceito fundamental. E também o prefeito não tem legitimidade. Ok? Ótimo. Então nós já demos elementos para as duas teses. O advogado pode salvar o seu cliente em duas situações distintas. Então são elementos do controle de constitucionalidade que serão úteis para você, advogado. Ok? Em comemoração ao seu dia, eu estou lhe entregando um bônus aqui nessa live, ok? Não se esqueça do nosso workshop. Segunda que vem eu preparei várias questões que são importantes para o seu caso chegar até o Supremo, tá? Então faça inscrição ali na nossa bio para você participar do workshop. Mas avançando um pouquinho. Dentro dessa questão constitucional introdutória, eu não posso deixar de dizer que o princípio da proporcionalidade é parâmetro para controle de constitucionalidade em toda e qualquer relação jurídica. Em 2003, eu publiquei um artigo na revista jurídica do Palácio do Planalto, que é a revista da Presidência da República, sobre o devido processo legal substantivo nos 25 anos da Constituição, perdão, na época, nos 15 anos da Constituição. Depois eu coordenei um livro de 30 anos, mas nos 15 anos da Constituição. Então dê uma olhadinha lá na revista jurídica da Presidência da República do Palácio do Planalto, vocês verão que devido processo legal material substantivo, para o Supremo é o fundamento da razoabilidade e da proporcionalidade. O Supremo trabalha a proporcionalidade e razoabilidade como expressões sinônimas. Mas por que isso é bom para o advogado saber? Porque ele pode utilizar a proporcionalidade e razoabilidade em todos os ramos do direito. Nesse sentido, Adilamego Bulos e Nelson Neri Júnior. Eu cito essa doutrina nesse artigo que está na revista jurídica do Palácio do Planalto da Presidência da República de 2013, tá? Então, o princípio da proporcionalidade, que alguns falam que é critério, outros falam que é regra, mandamento de otimização, o que é importante é que a proporcionalidade está na Constituição. E ele é um daqueles fundamentos abertos que você pode manejar e utilizar em qualquer assunto, até no direito privado. Portanto, esse assunto você já tem que jogar na sua petição inicial e trabalhá-lo, porque ele é aplicável em todos os ramos do direito. Proporcionalidade. Onde eu acho mais material disso? No meu livro do Sistema das Crises, aqui na nossa sinopse azulzinha da Juspodium, tem muito material ali sobre proporcionalidade. E como é matéria constitucional, você chega até o Supremo. O Supremo é rico em casos que ele aplicou o princípio da proporcionalidade. Por exemplo, adicional de 1/3 de férias para juiz aposentado. A Constituição, pelo que a gente lê, não tem uma norma contrária. Mas o Supremo entendeu que não é razoável e não proporcional o magistrado aposentado ter adicional de 1/3, porque férias pressupõem atividade e o magistrado aposentado é inativo. Então é um caso que o Supremo já aplicou proporcionalidade. Ele aplica em vários, tá? Se você jogar proporcionalidade no site do Supremo, você vai achar um monte. E nesse artigo que eu publiquei em 2013 tem muito material, perfeito? E é aplicável em todos os ramos do direito. Então, evoluindo um pouquinho. Também o advogado é um herói. O advogado tem que estudar muito mais que juiz, muito mais que procurador e mesmo Ministério Público. Por quê? Porque ele tem que, primeiro, desconstruir a sentença judicial em segunda e nos tribunais superiores em segunda instância e nos tribunais superiores. E também ele tem que desconstruir as alegações do mesmo do Ministério Público ou do Procurador do Estado ou do advogado da União. Então o advogado tem que ter um conhecimento muito mais amplo. E aí ele também tem que ter criatividade para aplicar os tratados e convenções internacionais.
inclusive aqueles que não têm status constitucional, como aqueles que não são aprovados com o quórum do quinto parágrafo terceiro, que tem status infraconstitucional, mas supralegal. E ali tem um vasto rol de direitos que ele deve buscar e esses direitos estão acima da lei e abaixo da Constituição. Não cabe controle de constitucionalidade, mas cabe o famoso controle de convencionalidade, que consiste na verificação do conflito entre o direito interno e os tratados e convenções internacionais de direitos humanos que não foram aprovados por quórum do quinto parágrafo terceiro. Esse controle de convencionalidade sempre prevalece a norma que diz respeito à aplicação dos tratados, porque eles têm status, segundo o Supremo, supralegal, mas infraconstitucional, tá? Não esqueçam que em direitos humanos tem o princípio pro homine, que sempre prevalece a norma mais favorável. Mas o Supremo aplica a tese no sentido de que os tratados de direitos humanos, só os de direitos humanos, não incorporados com o status do quinto para o terceiro, têm natureza supralegal, mas infraconstitucional. Então estão acima da lei, não tem erro. Então busquem nas suas pesquisas os parâmetros dos tratados de direitos humanos, tá? E o advogado, ele é importantíssimo no controle judicial da constitucionalidade, porque ele que vai formular a tese, seja no controle difuso ou no concentrado. No difuso, o advogado pode se valer do controle de constitucionalidade na petição inicial, quando ele suscita na causa de pedir. Você vai pedir controle de constitucionalidade em primeira instância, é na causa de pedir, se você for advogado do autor. Nunca no pedido exclusivo, porque uma ação com pedido exclusivo de declaração de inconstitucionalidade no controle difuso, ela não é adequada, ela substitui a ação direta e ela vai ser extinta, tá? Porque não pode entrar só com pedido de declaração de inconstitucionalidade. Tem que ser na causa de pedir uma questão incidental à questão constitucional, ou seja, aquela que repercutirá na análise do mérito. Então, se o tributo está previsto em lei inconstitucional, esse tributo deve ser afastado e aplicado à Constituição. Portanto, a lei é nula. Perfeito? Ótimo. Evoluindo. E o advogado do réu, ou do requerido, ou do reclamado, ou o interveniente na intervenção de terceiros, ou amigo da corte, ou membro do Ministério Público, não tem requisito formal nenhum para entrar com controle difuso. Tá? Nenhum, tá? Nenhum. Porque ele não faz pedido, salvo se for na reconvenção, aí não tem jeito, né? Então são essas características. Mas aí, não se esqueçam, chegou no tribunal, regra do 97, que é muito importante, senão o Supremo não teria editado a súmula vinculante 10. Precisou editar uma súmula vinculante 10 de tanto que não aplicava o 97. E errando, não declarando a inconstitucionalidade, eles afastavam a lei e aplicavam algum entendimento. Então não pode, a lei ou ela é constitucional ou ela é inconstitucional. Se ela é constitucional, você tem que aplicar. Agora, só não aplica se ela é inconstitucional. E aí que você tem que tomar cuidado, porque se o tribunal não aplicar a lei e não declarar a inconstitucionalidade pelo pleno órgão especial e não tiver nenhuma das exceções do 97 que eu falei naquela live, a decisão é nula, porque ela desobedece o 97. O 97 é norma constitucional, portanto o ato é nulo, o ato judicial também é nulo. Então, lá nos tribunais, pleno ou órgão especial, salvo aquelas exceções, se já tiver um precedente do Supremo ou daquele tribunal, se for interpretação conforme o Supremo não exige, normas pré-constitucionais, atos anteriores à Constituição de 88, juizado, turma recursal, não se aplica na turma recursal esse deslocamento, então tem essas exceções que estão arroladas lá. Mas voltando. E o advogado tem que lembrar o procedimento que está no CPC para aplicar o incidente de declaração de inconstitucionalidade. Então, como é dia do advogado, hoje é o advogado e o controle de constitucionalidade. O procedimento é muito simples. O relator verifica que a questão constitucional
abre vista ao Ministério Público porque ele é o defensor da Constituição. O Ministério Público exara parecer, ele faz um relatório sobre a questão de inconstitucionalidade e leva a pauta, mas ela é uma questão prejudicial. Se ela for acolhida, há um deslocamento. Se ela não for acolhida, o julgamento prossegue. Acolhida, ela vai para o pleno ou órgão especial. Não acolhida, prossegue o julgamento ali mesmo, ok? Lá, com o deslocamento para o pleno ou órgão especial, há um relator, há a decisão, com maioria absoluta, para declarar a inconstitucionalidade só. É um quórum que está na Constituição. E aí, aquela decisão só desafia embargo de declaração do pleno órgão especial. E é ali que você suscita a modulação. Se você é advogado e não quer que declara a inconstitucionalidade, você, se perder quanto a isso, ainda tem modulação. Você pode perder, mas a outra parte não levar. Isso é muito bom para você. Você tem que saber modulação. O Supremo ora aplica modulação, já mudou de ideia em alguns assuntos quanto à modulação, já mudou de ideia em benefício de advogado de contribuinte. Vou dar um exemplo. Guerra fiscal. As empresas saíam de São Paulo, por exemplo, e iam para outros estados porque recebiam benefícios. Benefícios em matéria de CMS. Caía a arrecadação de São Paulo. A Constituição exige que, para conceder benefício em matéria de CMS, tenha convênio do CONFAS. Se não tiver, é nulo porque é requisito da Constituição. E aí não tem isso, é inconstitucional esse benefício, só que o Estado de São Paulo vai lá e cobra o tributo. Às vezes por filiais que mandavam, tem muito isso, tanto saiu uma lei complementar e tal. 2 julgados recentes do Supremo, modificando o entendimento, admitiram modulação para salvaguardar a segurança jurídica das empresas que não poderiam ser oneradas porque usufruíram esses benefícios de guerra fiscal. Então elas não poderiam sofrer incidência do tributo de São Paulo. Muito importantes esses 2 precedentes. Garanto que o advogado, nesse caso, ganhou uma fábula. Por quê? Porque ele evitou que a empresa tivesse que recolher um valor altíssimo, e o êxito é maravilhoso. Além do êxito maravilhoso, também tem a sucumbência, né? Fala um abraço especial para o Dr. François, aqui, Leandro, para o meu querido Gustavo Jimenez, para o Fabrício Muraro Novaes, brilhante professor da Universidade Federal do Mato Grosso, que também foi assessor do Ministro Supremo, foi assessor do professor Celso Basso, um grande irmão que me orgulha muito com sua amizade. E aí então, eu falei da modulação porque o advogado, lá no incidente de declaração de inconstitucionalidade, pode suscitar a aplicação da modulação. E nisso o seu cliente não tem que aplicar dinheiro para recolher imposto que ele não tem que pagar, porque o Supremo tem até precedente nesse sentido. Então, é importante embargar de declaração ali quando julga o incidente de declaração de inconstitucionalidade. Julgou, aí volta para a turma ou Câmara, ela decide prescrição, decadência, honorário, sucumbência, má-fé. Ultrapassada essa fase, aí sim cabe recurso extraordinário. Não cabe recurso extraordinário antes, tá? Então, em poucas palavras, a decisão que desafia recurso extraordinário é da turma ou Câmara que delimita e julga as demais questões após o julgamento do incidente. Também não poderia deixar de mandar um abraço para o meu querido José Fernando Steinberg, hoje doutor e brilhante juiz de direito. Aí, um grande abraço, meu irmão José Fernando Steinberg, juiz lá em Campinas, tá? Mandar um abraço para o meu amigo Jonas também e para o Ricardo Yamamura. Mas voltando, eu estava falando então das situações que o advogado tem como grande vantagem porque ele conhece controle de constitucionalidade. A última, para quem chegou agora, foi que na modulação o advogado pode perder a causa porque o tributo, por exemplo, da empresa que ele defende é inconstitucional, o benefício concedido em Goiás, e aí São Paulo vai cobrar, mas ele ganha quando ele pede e obtém a modulação, e o Supremo em 2 casos já admitiu essa modulação. E aí o advogado ingressa com embargo de declaração da própria decisão do pleno ou órgão especial. Perfeito?
Bom, fixadas essas premissas, vamos avançar um pouquinho no controle difuso. Aí ele tem um recurso extraordinário, que tem vários requisitos. E você não pode deixar para estudar os requisitos do recurso extraordinário em cima da hora de fazer o recurso. Então você já tem que ter toda uma maturidade que você vai começar a construir no nosso workshop. Então faça a inscrição no nosso workshop, porque você tem a chance de, até em caso da defensoria, ingressar com esses recursos extraordinários. Imagina, você ganha um caso na defensoria que chega até o Supremo, você no cafezinho do fórum, boca a boca, artigo no migalhas, artigo no conjuro, seu nome espalha que você faz isso, garanto, seus colegas vão começar a te contratar para fazer recurso extraordinário, porque poucos conseguem e dominam essa verdadeira arte. Mas evoluindo, e quem modula no controle difuso, né? Você sabe isso? Eu já falei aqui numa live, né? Quem modula no controle difuso é, de acordo com o Supremo, qualquer juiz ou tribunal. E lá no tribunal, o Supremo entende que é o pleno ou órgão especial com o quórum de 2/3. Essa é a corrente majoritária no Supremo Tribunal Federal, ok? Isso dá briga. Aqui na sinopse, no livro de controle, eu cito as outras correntes. Por isso que é importante você dominar. Porque você pode arguir, questionar quórum, você pode questionar tudo depois, tá? Logicamente, dependendo do interesse do seu cliente. Perfeito? Bom, e aí o recurso extraordinário é um desafio. Você vai assistir nosso workshop, eu vou falar os requisitos, eu vou falar como você faz para sua peça ficar mais didática. Tem algumas coisas que são simples, mas poucos usam. Tem alguns macetes que eu vou passar no workshop, não percam, tá? Também nós não podemos deixar de falar que é importante o advogado dominar, no controle difuso e no concentrado, o efeito repristinatório. Porque a lei nova inconstitucional não revoga validamente a anterior, que permanece vigente. E você dominando o efeito repristinatório, você tem que demonstrar e constar ali, expressamente vai te evitar um problema depois na discussão, que é aplicável o efeito repristinatório, te traz mais segurança. Para até, se for entre dois particulares, então, mais segurança ainda, porque o poder público ainda é mais fácil você aplicar o efeito repristinatório. Então o efeito repristinatório é uma consequência da nulidade do ato inconstitucional e significa que a lei inconstitucional não revoga validamente a anterior, que permanece vigente. De forma que a norma anterior à declarada inconstitucional não foi revogada validamente, houve uma aparente, uma pseudo-revogação. E aí ela permanece. São Paulo tem um célebre caso de aumento de CMS de 17 para 18. Porque esse 1% dos 18 foi destinado para construção de moradia e foi declarado inconstitucional porque imposto de tributo não vinculado. Então muita empresa entrou em juízo para pegar 1%. Numa empresa muito grande, mais uma vez os advogados ganharam uma fábula. E aí volta a alíquota 17 e o Estado tem que devolver 1%. Já aplicou isso o Supremo no controle difuso? Já. Em matéria de TBI tem precedente, aqui no livro a gente cita. Então tem vários casos, tá? Até a resolução do Senado tem precedente de aplicar o efeito repristinatório. E aí o Supremo vai e recebe teu recurso extraordinário. Como é que atua no Supremo? É difícil, mas você vai descobrir. Tem memoriais que são um resumo enorme, muito resumido da sua causa, que você coloca apenas os aspectos essenciais. Você não vai colocar jurisprudência no memorial. Você vai fazer uma peça bem sucinta. Muitos ministros dizem que memoriais longos nem leem. Então, memorial tem que ser curto. E aí você vai pedir audiência para o ministro, você compra o anuário do consultor jurídico, verifica a tendência do ministro, verifica se ele atende, faz o agendamento, seja muito cortês e educado, peça licença a todo minuto, porque nisso você conquista a atenção, se portando como um advogado de muito respeito. Isso é muito importante.
você fazer todo esse trabalho para chegar com a sua tese lá. E para explicar para o ministro, não fique explicando conceitos básicos. Faça um resumo do resumo para realçar em poucas palavras aquilo que é mais importante no seu caso, ok? É isso que você tem que tomar cuidado ali. E pode fazer sustentação oral. A sustentação oral é curtíssima. Quem é prolixo tem muita dificuldade. Você tem que saber começo, meio e fim. Termine antes do tempo. Faça as frases de impacto sobre o seu caso e não fique enrolando que ninguém tem paciência. Nunca leia numa sustentação oral, tá? Ler em sustentação oral é uma loucura. Ninguém vai prestar atenção. E o seu cliente hoje, se for no Supremo, assiste. E aí fica ruim para você, porque ele assistiu você lendo no caso dele. E os clientes estão cada vez mais críticos, não é? Os relatos que nós ouvimos são de que tem que tomar muito cuidado nesse sentido. E ali no Supremo você pode arguir também depois aí na modulação. Faça uma casuística. Aqui no meu livro tem vários casos que o Supremo já modulou. Use os parâmetros do próprio Supremo, que ele não fundamenta muito na hora de modular, para você pedir a modulação no seu caso. Você, utilizando decisões anteriores que ele modulou, cria uma facilidade para que o seu caso também seja modulado. Perfeito? Então faça esse trabalho de pesquisa. No meu livro de controle, na sinopse, tem vários casos que eles modularam e que podem lhe ser úteis. Bom, inclusive houve um caso desse ano recente que envolvia os técnicos que trabalhavam nos cartórios judiciais e, por terem diploma superior, foram transformados em escreventes. O Supremo declarou inconstitucional e por meio de um embargo de declaração modulou. Ou seja, esses escreventes continuam escreventes, não terão que devolver seus salários, a diferença de contribuição previdenciária e continuam felizes. Imagina o êxito numa causa dessa para o advogado com o número de escreventes que a associação tem, que ele conseguiu constituir para trabalhar como amigo da corte ou como aquele que tentou apresentar a tese na modulação, tá? Então veja, é algo muito promissor e algo que pode ajudar você a movimentar o seu escritório. Para finalizar, não vi nenhuma pergunta aqui, mandar um abraço para o meu querido Nilson, para o meu querido Bruno, que tem uma live em breve, estou cobrando já a nossa arte, para o Suesco, grande amigo, para a doutora Carmen, para a doutora Simone, e convidá-los para que cliquem lá no nosso link da bio para o nosso workshop. Também convidá-los para acompanharem a live de amanhã e até o final de semana nós teremos live também, tá? Tirem um print aqui, me marquem nos stories, estou à disposição para o que vocês precisarem no privado. Fiquem com Deus e até a próxima. Um grande abraço.